Oi, tudo bom? Meu nome é Inajara Soares e esse é o nosso programa semanal Saúde e Longevidade, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui na TV Costa Doce. Nosso tema de hoje é melhor idade, só se for para ti. Percepções sobre o envelhecimento. E a minha convidada de hoje é Gisele Varani. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui compartilhando de tantos conhecimentos. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre a Gisele. Ela é fisioterapeuta, gerontóloga, mestre em serviço social, com uma trajetória com mais de 20 anos em políticas do envelhecimento ativo. Foi diretora técnica do programa de totalidade da PUC-RS e sócia da Ohana. Atualmente, ela é diretora técnica da PMH Cursos de Cuidadores de Idosos, vice-coordenadora do Departamento de Idosos da Cruz Vermelha, aqui do Rio Grande do Sul. E aproveitando essa deixa, eu já gostaria que a Gisele falasse um pouquinho desses trabalhos voluntários que ela tem, não só esse da Cruz Vermelha, mas muitos outros, e que tu compartilhasse um pouquinho como é esse trabalho com os idosos, não só na Cruz Vermelha, mas no Fórum Social, o Lab 60+, entre outros. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu acho que sempre falar sobre as políticas, sempre falar sobre envelhecimento ativo é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Sim. E quando a gente fala, né, melhor idade, tu provoca, né, melhor idade para quem? A gente está trazendo essa questão assim do envelhecimento. Muitas pessoas acabam dizendo assim, eu estou ficando velha, não estou ficando velha, estou ficando crocante, porque dói aqui, dói ali, dói lá. Como é que a gente lida com esse processo de envelhecimento? E isso é importante. Então, a Cruz Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul, ela tem um trabalho junto aos idosos, e aí tem oficina de memória, tem oficina de criatividade, é um grupo, né, uma equipe toda trabalhando, e o qual eu faço mais parte, é um debate. A gente senta para conversar sobre alguma coisa e o idoso, relacionando um com o outro, vai trocando experiências. O que a gente percebe isso? A grande quantidade de pessoas hoje que moram sozinhas ou que vivem sozinhas ou que mesmo tendo familiares, quase não conversam com seus familiares. Sabe aquela coisa que a gente está na cozinha e chama o filho da gente lá no quarto pelo WhatsApp? Sei. Então, assim, é essa questão da gente entender que muitas pessoas mais velhas não estão acostumadas a isso. Embora usem muito o WhatsApp, e acho que a gente pode conversar depois sobre isso. Vamos aprofundar depois. Essa questão de entender que há também um relacional, o olho no olho também é importante, embora a gente esteja hoje nessa questão do Covid-19, de muitas vezes só utilizar o virtual. Mas é muito importante a gente conversar. Então, utilizar o relacional de outro jeito. A outra questão que eu, né, trabalho também voluntariamente é o movimento Lab 60+. É um movimento paulista, começou com uma pessoa chamada Sérgio Serapião, e ela começou a perceber lá em São Paulo essa questão da longevidade. As pessoas envelhecendo, com muito o que fazer, com muita atividade, porque estavam com 60, já a família achava que elas já não tinham mais o que fazer. Não, a mãe já está velha. Não, 60 anos, né? Imagina, com 60 anos, tu velha, no sentido de não mais ter utilidade, que é o que a gente tem o conceito do envelhecimento, né? Uma coisa está velha, isso aqui está velho, eu pego e não serve mais. Não serve mais. Não é assim. Não é assim. Então, quando mudou. A gente bom, né, pensa, né, o Lab 60 é isso. É um movimento, ele veio para o Rio Grande do Sul e hoje tem uma embaixada em Porto Alegre. E essa ideia é de pessoas profissionais da área de que lidam com envelhecimento e pessoas com mais de 60 anos que pensam alguma atividade. Então, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa e não sei bem o que é. Eu vou lá na embaixada, num café, e hoje a gente está fazendo um café virtual, então quem quiser acessa o Lab 60+,
no Facebook pode buscar, e aí vai ter café virtual, né? Então, buscando essas questões. Mas normalmente, assim, abrindo uma deixa aqui, é encontros semanais, mensais? Não, ele normalmente é um Agora por virtual, mês. né? Ele é um por mês, a ideia é essa. Ele não tem uma conotação de acompanhamento semanal, ele fica nesse encontro mensal, e a partir do encontro mensal se criam novas atividades. E aí, às vezes, por exemplo, eu e tu estamos com vontade de fazer alguma coisa, a gente monta a estratégia, conversa com o grupo e vê no que vocês podem nos ajudar. E aí a gente desafiador, monta. né? Na verdade, e construtivo, né? E uma ajuda a outra, e é um grupo Exatamente. coletivo, os 60 a mais, se reinventando, buscando, aprimorando, né? É um Exatamente. desafio. Essa é a ideia. Não é diferente também do Fórum Democrático, no qual tem um grupo que é o GEAD, que é o Grupo de Estratégias de Debates, de a gente pensar dentro da Assembleia Legislativa o que a gente pode fazer para a população do Rio Grande do Sul nessa área do envelhecimento, na área das pessoas com deficiência, na área das doenças raras. E das ações que a gente faz, eu sou parte de uma comissão organizadora do Fórum Social Mundial das pessoas idosas com deficiência e das doenças raras. Então, quando a gente pensa nisso, tudo que tem voltado para a população que está envelhecendo e que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, o fórum, ele acontece uma vez ao ano, toda a última semana de janeiro, e aí ali vai se conversar e se debater sobre temas. Por exemplo, no último fórum, tu foi convidada a falar sobre demência e nutrição, né? Então, é a tua expertise na área e é onde tu está vinculada junto à Abras, falando sobre isso. Então, como é que um profissional que não é da área da nutrição vai ouvir falar sobre nutrição e demência, vai lá conversar? Sim. Como é uma pessoa, um familiar que tem uma pessoa com demência na casa, vai lá te ouvir e vai conversar, que foi o que tu fez, né? Sim, não, foi muito rica, uma experiência, né, inesquecível. Muito obrigada mais uma vez. Fiquei honrada com o convite de participar desse fórum que é tão rico e importante, né, que acontece anualmente na nossa capital aqui. E abrange todo, né, a gente atinge vários públicos, né, e ele é muito rico, porque eu consegui, através do estudo, ainda estava na minha graduação, né, falei um pouquinho do meu TCC, mas essa importância da nutrição e envelhecimento dentro das demências, né. Então foi uma troca muito importante com os familiares, com estudantes, né? Estava rodeada de amigos, então foi muito especial mesmo. E é isso que este programa também reforça, a gente entender que envelhecimento hoje não é mais algo que a gente possa botar numa gaveta e esquecer. Não dá para a gente dizer mais assim, ó, não temos quase idosos, o Brasil é um país de jovens. Gente, quem vai a um supermercado hoje, claro, hoje, em função de Covid, a gente já não está vendo mais a população idosa na rua. Mas o grande fica em casa. Fica em casa. A gente sai por vocês. Álcool gel, água e sabão, né? Fiquem mãos em casa, por favor, porque essa questão a Nuti está falando, hidratação. Então a gente pensar, né, que o número de pessoas que estão envelhecendo, e quando a gente fala de envelhecimento, a gente não pode falar só de envelhecimento com 60 anos. Hoje a gente tem um público de 80 anos, a gente tem um público de 90 anos. Que é esse limiar entre a juventude e o envelhecimento, né? E tem vários parâmetros, né, Gisele, que são diferentes, né, dentro do envelhecimento, né? E isso que a gente tem que começar a pensar, porque até agora a gente não parava muito. Quando a gente pensa 40 anos atrás, se eu dissesse para ti assim, olha, o seu fulano faleceu, ele tinha 50 anos, tu muito provavelmente há 40 anos atrás ia dizer para mim, mas ele estava já, né, já estava velhinho, ele já tinha criado os netos. Hoje, tu vê uma pessoa de 50 anos e falece, tu diz assim, meu pai, tão novo. Ou seja, como a perspectiva, como é esse olhar sobre o envelhecimento mudou.
Que bom que mudou. Sim, eles estão buscando mais conhecimentos através de estudos, atividade física, né? Procurando uma vida com uma qualidade, né? Bastante qualidade para viver mais tempo com as pessoas que amam e bem, né? Com a saúde física e mental, que é importante, né? Claro que não, assim, não foi à toa esse envelhecimento, né? Se a gente pensar na questão da saúde pública, né? Se a gente pensar que há 40 anos atrás muitos tinham o seu esgoto a céu aberto, e ainda temos isso, Sim, mas a parte assim, do saneamento essa básico. parte de saneamento básico foi fundamental. A descoberta da penicilina foi fundamental. As vacinas, as diversas melhorias na área da saúde. Hoje a gente tem mais estudos sobre o tema. Então, assim, a pesquisa, a ciência foi fundamental para essa longevidade. Só que agora a gente sabe de tudo isso e muitas vezes não usa isso. Então a gente tem que pensar assim, ó, o envelhecimento, ele tem a característica do envelhecimento biológico, ele tem uma característica do envelhecimento psicológico e ele tem uma característica do envelhecimento social. O que eu estou falando com isso? Biológico é como eu, quando nasci, e a idade que eu tenho hoje, cronológica, então o tempo que eu tenho de vida. Por exemplo, hoje eu estou com 55 anos, então minhas células têm 55 anos. Agora, quando eu falo de envelhecimento psicológico, eu me comporto como 55 anos ou eu não me comporto como? Então a gente tem que pensar isso. Quando olhar para si e se comportar. Como é que uma pessoa de 55 anos deveria se comportar, né? Existe isso? E aí que entra, né, um outro parâmetro, que é as mulheres no envelhecimento ativo, né? A característica da mulher. Por que a mulher, né, envelhece mais com qualidade, né? Porque a gente está sempre buscando, aprimorando, né? Não só na beleza, mas na saúde. A gente tem que pensar, e aí vem o envelhecimento social. Né? Por que as mulheres, socialmente falando, elas envelhecem, né, elas falecem com mais idade? Né? Então, elas vêm, então, assim, hoje tu percebe que na questão de gênero, entre homem e mulher, há um número muito maior de mulheres do que de homens idosos. A gente pensa assim, tem um contexto cultural. Tu, quando era novinha, né, recém, né, 11, 12 anos, a tua mãe provavelmente te levou ao médico para ver se estava tudo bem. Sim. Era uma característica, né, normal. Quando tu pensou em casar, ou quando tu pensou em ter relações, ou quando tu engravidou... A ginecologia é muito presente, exatamente. Né? Então, tu sempre teve uma política de cuidado para contigo. E tu, né, veio dessa política porque a tua família, a tua mãe, a tua avó também vieram. Eu fico triste um pouco, porque hoje, nós mulheres, com essa questão de muito estresse, a gente também está tendo alguns problemas cardiológicos, a gente também está tendo problemas de saúde mental, que estão também dando para a gente algumas condições de doença. As doenças crônicas, né? O que eu falo com isso? É que a gente tem que pensar assim, ó, envelhecimento não é sinônimo de doença. A gente tem que quebrar esse paradigma de que se a gente vai envelhecer, a gente automaticamente vai ficar doente. E aí entra o tal do envelhecimento ativo, que esse olhar, né, de uma outra forma de vida. Quando eu vejo tu falar, meu olho brilha, sabe? Quando tu admira uma pessoa e ela vai falando, teu olho brilha, 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 brilha. Querida. Porque é isso que eu acredito, sabe? Quando eu conversei com o Jorge, essa oportunidade de estar dividindo com vocês aí de casa sobre saúde e longevidade, é exatamente isso, sabe? É esse olhar, né, sobre a longevidade com saúde, sabe? O que eu posso estar agregando na vida daquela pessoa com qualidade, né? Esse outro olhar, essa outra percepção para a gente se olhar, né? E ver como que a gente pode ajudar o outro. Eu pensando na minha profissão, que eu sou apaixonada, mas como eu posso ajudar o outro e através das equipes multi também, como físio, serviço social, enfim, tantos outros, né? Que a gente precisa, né? Para coisa andar.
E eu sou realmente apaixonada, é o que eu tô encantada. E tu falando, eu fico assim, meu olho fica brilhando. Querida, na verdade, é que uma coisa, aos 45 anos, quando eu fiz o meu pós em gerontologia, eu acho que a primeira pessoa a mais beneficiada fui eu mesma. Então, esse olhar, a partir dali, de compreender que como é que eu queria ser quando envelhecesse? Né? Eu posso ter uma série de comorbidades físicas, mas eu tenho uma funcionalidade que me dá conta. Então, é isso que é pensar o envelhecimento ativo. É como é que eu, a partir, mesmo tendo um sobrepeso, mesmo tendo uma questão, algumas pessoas, como pode ser que na casa tenha, eu estou com pré-diabética, ou eu estou com alguma coisa que o médico disse que não está tão bem. Eu estou com meus triglicerídeos altíssimos. Não, e falando em envelhecimento ativo, é o que a Organização Mundial da Saúde classifica hoje, né? Falando em envelhecimento ativo, é exatamente isso, a classificação como é agora, né? A gente tem que pensar em envelhecimento, e aí o conceito do envelhecimento ativo, ele não é só fazer ginástica. Né? Então, a gente quando fala assim, envelhecimento ativo, porque ativo pode supor assim, eu vou correr, vou pular, também. A atividade física tem que fazer parte da minha vida. Mas não é só isso, gente. Tem que ter um relacional. Como é que tu tá com os teus amigos? Meus amigos já não são mais, eles mudaram de lugar, eles já estão em outra cidade, ou eu decidi vir morar com meus filhos, e aí meus amigos estavam lá naquela outra cidade, ou naquele outro bairro. Faça novos amigos. Você é de um grupo de igreja? Veja o que tem nos grupos de igreja de idosos, pessoas que você possa fazer amigos. A gente esquece que a gente pode fazer novos. A gente não precisa ficar naqueles, no meu tempo. Gente, o meu tempo é hoje. Então, assim, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer na questão do envelhecimento ativo. E aí, envelhecimento ativo tem também, assim, cuidar da saúde, cuidar, ser assistido por alguém, cuidar, né, da questão, como é que eu estou com a minha vida psicológica, o meu lado emocional. Isso também é envelhecimento ativo. E o convívio social, ele está dentro do parâmetro da longevidade, né? Então, o convívio familiar e social, que a gente fala muito, que são os estudiosos, tanto psiquiatras, psicólogos, na parte da biologia também, né? Sim. Que fala muito essa relação da longevidade com o convívio social, porque é muito importante. E aproveitando a deixa, não tem protocolo aqui, tá? Um estudo, né, do Dr. Moriguchi, que fez o estudo dele lá na cidade de Veranópolis, aqui na Serra Gaúcha, e eu consegui fazer algumas avaliações, anotações a respeito dessa longevidade. Por que lá as pessoas, né, têm uma qualidade de vida melhor, vivem mais e com qualidade e com saúde, né? Tá envolvido também com a nutrição, que meu olho brilhou, e poder compartilhar essas informações com vocês. Então, fiz algumas anotações aqui, tá? Os níveis de estresse são menores, né? O jovem adulto, que é isso que a gente está falando, que não tem mais aquele parâmetro, depois a gente fala até do símbolo, né? Que não é mais aquele idoso com bengala, quando a gente vai no estacionamento, no mercado, na fila preferencial, isso mudou, a gente pode abrir depois, né? As questões das refeições regulares, e lá como se trata da nossa Serra Gaúcha, eles consomem de maneira moderada o vinho tinto caseiro. Então, é muito importante isso. Os vegetais, né, folhosos, escuros, né, todos, frutas, legumes, né, e eles pegam como parâmetro o consumo de carboidratos, gorduras, né, proteínas pela Organização Mundial da Saúde. Então, eles têm aquela orientação, como seria um prato ideal, o consumo que eu tenho que fazer diariamente, né, para uma qualidade de vida maior. Eu achei muito interessante isso. E também foi um estudo que eles observaram num período a Gisele sabe sobre esse estudo, que é referência para nós. Mas foi um estudo durante 3 anos, né? E aonde essas doenças das cardiopatias, diabetes, doenças crônicas, não teve um declínio com as mortalidades, né? Foi muito menor em função da boa qualidade, de uma alimentação, de um exercício físico, e aonde, fechando esse parênteses, né, da parte do convívio social, que foi muito importante com essas equipes,
equipes de psicólogos, biólogos, psiquiatras, toda essa equipe multi, onde eles conseguiram analisar o convívio social, né, familiar, para uma boa longevidade, e alimentos também vindo da agricultura familiar, né? E dando preferência aos orgânicos, enfim, dá uma diferença tremenda na nossa longevidade. Tu trouxe a questão de Veranópolis, né, do filho do Emílio, né, e eu te trago então lá do pai do professor Yokio, lá no Instituto de Geriatria da PUC. Maravilhoso. Tem também um estudo que é um ambulatório, né, multidisciplinar de atendimento ao longevo. Então, a Ampau, ela faz também esse estudo em Porto Alegre. E aí também se traz essas questões dos nonagenários. Quando que a gente ia falar em nonagenário? Um número tão grande de nonagenários, um número tão grande de centenários. E a gente tem a terra de Veranópolis como uma terra da longevidade, mas a gente também tem em Porto Alegre convivendo com um número muito grande de idosos. E aí eles fazem, né, doutorandos e mestrandos do Instituto de Geriatria, fazem essas pesquisas, verificando também como é que é o comportamento, não lá na Serra, mas em Porto Alegre, com relação a isso, para uma realidade urbana. Será que é igual? Então, é um estudo que desde 2012 ele acontece, o professor Ângelo Boss é o responsável, né? É um professor maravilhoso e faz essa conotação de entendimento da questão da saúde, o que eles podem ver, como é que funciona, eles vão na casa. E eu já tive, né, a oportunidade de ser voluntária num dos projetos, assim, de ir na casa, a gente vai na casa do nonagenário, e aí conversa e faz testes, e vê resistência, e vê como é que está a pressão, e vê como é que está a acuidade visual, e com isso vai conhecendo um pouco, e aí o que tu trouxe também faz sentido. Por quê? Porque aquele idoso que vive numa casa, que tem uma saída até o mercado, né, mesmo que acompanhado pelo filho, aquele idoso que tem a família em conjunto, do convívio social, aquele idoso que se alimenta bem, que tem um cuidado, ou da família, ou de um cuidador, ele vive mais e melhor. Então, o quanto nesse olhar que tu está trazendo lá de Veranópolis e de Porto Alegre, dá para a gente mais ou menos trazer conceitos para o nosso envelhecimento. Se aquelas pessoas viveram até 100 anos, eu também posso. Podemos e devemos. Se teve alguém que viveu até 123 anos, eu também posso. O que faz com que eu viva menos? O que faz com que eu não consiga passar a idade? Alguns fatores. E aí entra o uso excessivo do álcool, que tu trouxe. O que é um consumo moderado? Eu sou vinda de família de italiano. Meu avô tinha embaixo da mesa um garrafão de vinho que todo meio-dia ele pegava o copinho dele de vinho, um copinho. Era aquele copinho sagrado e ele foi até 83 anos. Então, assim, era um processo. Ele não tinha, tu não via o vô borracho, né? Não, era aquele copinho e a gente brincava, aí vai ficar bêbado. Não, só uno, né? Então, entender esse processo com moderação, né? Tudo com moderação. O equilíbrio. E assim, o caminhar. Não posso correr, caminho. Gosto de dançar. Hoje, a gente está nesses tempos de Covid. Eu nunca dancei tanto na minha sala como agora tem dançado. Então, o que acontece? A quantidade de shows que está acontecendo. Eu coloco no YouTube, eu ouço um show, eu danço sozinha. Sim, eu não os sei profissionais, né, principalmente os da educação física, né, eles estão se dedicando, inclusive meu amigo Denison, eu consigo acompanhar esse trabalho dele, né, com os alunos, o meu irmão também, onde ele trabalha. Então, a gente consegue observar isso, o movimentar-se, né, e manter uma rotina, e a gente não pode fugir de falar dessa quarentena, do coronavírus, porque a gente fala do nosso idoso, né?
Então, assim, não tem como fugir desse assunto. A gente está falando de longevidade, de uma velhice melhor, mas tem essas questões, né, da rotina, do cuidado, da higiene com as mãos, do movimentar-se, né, como a gente se adaptar perante a tudo isso. Eu acho que é importante que a gente não fique estigmatizado, que a gente não fique triste, porque a gente está dentro de casa hoje. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu fiquei 18 dias dentro da minha casa e eu moro sozinha. Então eu brincava, né, que eu já estava falando com as plantas. Eu estava com medo que ela me respondesse, mas não, ela não respondeu. Mas assim, o quanto o ficar hoje restrito, a gente levou tanto tempo para estudar autonomia, para querer ter uma vida sozinha, para poder ser dona do seu próprio nariz. E hoje dizem para a gente, fica em casa. Como assim fica em casa? Então, pensar nesse processo é um processo de cuidado. Quando o teu filho, né, o teu neto diz, vó, fica em casa, ou mãe, fica em casa, tem a ver com isso, tem a ver que tu é muito importante para essa família. Às vezes a gente não tem essa dimensão da importância da gente. Quando vem um vírus como esse, que diz que a gente pode morrer em funções não só sendo mais velho, né, tendo algum outro tipo de doença respiratória, tendo outra vulnerabilidade, a gente também pode ser suscetível a isso, mas aí acontece da gente ficar em casa e o filho da gente, com muito cuidado, de ter essa questão de cuidar da gente, é amor. Entendamos isso como amor. Acolhimento uma vontade de cuidado. Então, é isso. Quando a gente pensa no coronavírus hoje, dizendo para a gente, cuide-se. E aí, o cuide-se não é só para o longevo, mas também a pessoa mais velha pode olhar o seu neto, botando a mão na boca, saindo na rua, ou indo ao supermercado e dizer, não, eu fico contigo hoje. Não vai ao supermercado, né? É um cuidado. Sim. Então, da gente ser nesse sentido. Não, e aproveitando essa deixa agora do coronavírus e das proximidades, né, da relação social, entre o aumento das pessoas idosas no consumo da internet, que aumentou em 25%. Então, linkando com o coronavírus, a internet aproximou as pessoas, né? A gente está aqui nos aproximando de vocês aí em casa, levando informação, levando qualidade, mas pensando também no nosso familiar que fica em casa, né? Eu tenho 2 filhos, né? Como a maioria sabe, enfim, são pequenos, sentem falta dos avós, e os avós hoje em dia são um braço, inclusive na parte financeira, né? Da aposentadoria, muitos ganham insuficiente e são o pilar da família, né? Sustentam toda uma estrutura familiar com a sua aposentadoria. Mesmo assim, eles ainda se sentem felizes, né? Num estudo ali que eu li, assim, para me preparar para minha musa aqui. Mas essa relação da internet aproximando as pessoas, surgiram muitas lives, reuniões de cafés, presenciei através de documentos, fotos, né, em redes sociais, jogos, né? Então, aniversários, né, a gente não deixa de festejar, mas todo mundo, o que a Gisele concluiu, a palavra de tudo isso é amor. Né? Então a gente está longe, mas a gente não deixou de amar. É uma precaução e usar as redes sociais, a internet a nosso favor para estreitar um pouco essa saudade, né? A gente sabe que tudo isso vai passar. Então todo o nosso cuidado, principalmente com as crianças, né? Que eles são, como se diz, vetores de transmissão. Isso, Então, assim, é pouco tempo, né? Então, usar as redes sociais a nosso favor, o WhatsApp, nos desafiarmos, né? A gente nos desafia constantemente. Eu e a Gisele, a gente fez um outro trabalho voluntário outro dia, e são novas plataformas. Meu Deus, e aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai atingir esse público? É um grupo de idosos, tá? Que a gente trabalha num trabalho voluntário. E a gente ia fazer essa reunião virtualmente, e a gente não deixou de levar informação para essas pessoas, a gente não deixou de levar uma boa qualidade, um bom papo e essa proximidade, porque a gente estava com saudade, né? A gente se apega com as pessoas, e aí que entra o link de tudo isso, que é amor, tanto na doação do voluntário quanto nas relações familiares. A gente usando hoje o computador ou o celular, como muitos têm, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, é perder um pouco de medo do usar isso.
acho que nos preparou. Hoje eu já vejo muitas pessoas idosas usando o WhatsApp, muitas pessoas idosas usando o Facebook. Então, de alguma maneira, a gente já está um pouco mais preparado para essas questões. O que a gente tem que pensar um pouquinho só agora é tirar um pouco aquele ranço que a gente tinha lá de quando era pequeno, de não mexe que vai estragar. Não vai estragar, tá? E se estragar, a gente vai mudar, vai trocar o celular, e hoje ele é barato o suficiente para a gente poder fazer isso. Então, de pensar assim, ó, o uso do celular, ele pode também servir para fazer isso que tu estava falando, de falar ao telefone numa videochamada. A minha mãe fez 76 anos no dia 5 de abril. Todos os netos não podiam estar presentes. Então, estavam nós, 3 filhos e 2 netos. Os outros netos, a gente chamou numa videochamada para cantar o parabéns para a avó. Então, é uma situação atípica, é uma situação que a familiada italiana sempre está bem reunida, a mesa bem farta, aquele almoço, né, os abraços, né, aquelas taponas. Não pode mais. Então, a gente hoje faz tranquilamente mais de um mês que eu não dou um abraço da minha mãe. Eu não chego próximo a ela. Eu peço para ela, eu faço, né, quando eu vou visitá-la, daí eu fico um tempo maior para dar conta disso. Eu já chego em casa lá na mãe, já tiro o sapato, vou direto tomar um banho, troco a minha roupa, e aí sim eu vou chegar próximo. Ai, gente, é complicado? Eu não estava acostumada, por exemplo, a sair, ir para o supermercado e dar banho em pacote de massa. Vocês estavam? Muito provavelmente vocês também não estavam preparados para ficar limpando tudo, cada coisa que vai ao supermercado limpar. Mas para quem é o beneficiário, quem é que vai sair bem com isso? Quem é que vai dar conta de estar aqui o ano que vem para a gente rir disso? É a gente mesmo. Então, quando eu falo da gente pensar o envelhecimento como uma grande curva, um processo de envelhecimento, não é assim, fiz 60 anos hoje, no outro dia estou velho. Não. A gente vem num processo de envelhecimento. Algumas pessoas hoje, com 35 anos, já têm um joelho ruim, um quadril ruim, né? Que diz, ai, não, mas meu joelho tem 80 anos. Sim. Então, e nós começamos a envelhecer muito jovem, né? A partir dos 25 anos, né? A gente já começa o processo do envelhecimento. Então, só que a gente está na energia, né? A gente não pensa no dia de amanhã, mas todos esses assuntos que a gente trouxe aqui são reflexões, né? Para a gente ter um novo olhar, essa nova percepção com a saúde e com nós mesmos, né? Sim, eu acho que se ao final desse programa vocês começarem a sair daqui pensando, sim, eu tô com mais de 60, mas e daí? Eu posso fazer muita coisa. Vocês devem já ter visto na internet senhorinhas de 90 anos de paraglider, descendo, pulando bug jump, ou então, né, fazendo alguma coisa. Eu, com 20, não faria isso. Então, assim, quantas pessoas se ousam, né, fazer coisas, se desafiam a fazer coisas a partir disso? Então, começar a pensar o que eu não fiz ainda e o que eu posso fazer. E não numa perspectiva de que eu vou morrer daqui a pouco. Não, pelo contrário, eu ainda tenho muito a viver. Cada dia que eu acordo, eu tenho que dar aquele bom dia. Estou viva. Que bom que eu estou viva. Então, hoje eu vou fazer muita coisa. Porque a gente, se parar para pensar assim, só no que a gente já viveu, ou só o que a gente tem a viver, a gente esquece o hoje. E hoje o que é? O presente. Então, presente que a gente tem hoje para construir amanhã. O que eu posso fazer hoje na minha vida de alimentação saudável, de hidratação, de atividade física, de relação? Com quem que eu não falei hoje que eu estou com saudade? Verdade. Quem eu não busquei hoje? Quem eu não liguei? Quem eu não fiz? A lista de desejos, né? Não deixar para amanhã. Então, assim, a gente vê aqueles filmes bonitos, né? Que tem, assim, 10 coisas que eu tenho que fazer antes de morrer. 10 dicas para tal coisa. Por que a gente não faz? O que a gente está esperando? A dica de inspiração, né? Vamos nos desafiarmos todos os dias.
por que não, né? A gente não se desafiar, por que não buscar? Pode ser mais difícil? Pode, mas não é difícil, né? Se tu pedir uma ajuda para uma amiga, para um familiar, para um neto, pensando no nosso público aqui, né? Da longevidade, da velhice, né? O velho ser, né? Como uma amiga nossa diz, com certeza vai topar. Sério, vó, tu vai querer? Mas eu não sou velha, guri. Então é isso, sabe? Vamos nos desafiar. Como a gente pode dar conta dessas questões e todo dia se propor um novo desafio? Eu uma vez li uma coisa assim que a gente deveria sempre ter algo novo todo dia. Que seja uma receita de bolo, que seja uma nova conversa com alguém, que seja um bom dia ou boa tarde para alguém. Coisas novas, se permitir ao novo. Todo dia pode ser um novo presente. Só que a gente tem que escolher. Né? E decidir viver melhor. Melhor idade pode sim ser uma melhor idade. Pode sim, mesmo com eu tendo processos de doença, mesmo que eu não tenha mais aquele, meu velho já não está mais comigo. Bom, se o meu velho não está mais comigo, quem está comigo? Então, começar a olhar a vida a partir dessa ótica. O que pode ser para virar uma melhor idade? Pode ser que não tenha muita coisa, mas vamos tentar olhar um pouco o copo meio cheio. De copo meio vazio, a gente já está cheio, né? A gente já está vendo tanta coisa negativa. Tu abre uma televisão, um jornal, é só coisa negativa. Tu abre muitas vezes as notícias na mídia, é só quantidade de WhatsApp só de desgraça. Vamos tentar olhar, então, coisas boas. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ver notícias que estão acontecendo. Mas, assim, eu quero saber o que está acontecendo sobre o Covid. Vê uma vez no dia. E aí, depois, vai ver programa de viagem, vai ver programa de culinária, vai dançar na frente da televisão. Não fica todo dia falando sobre doença. Porque senão tu vai ser aquela avó chata. Tu quer ser aquela avó chata? Pega o jornal, vai direto na página policial, né? Não, vamos mudar, né? O que esse Covid, né? Essa quarentena, esse vírus tão avassalador, ele vai nos trazer de reflexões, né? E tem muitos textos, assim, que são reflexivos, assim, para nós, né? O encontro familiar, né? Das pessoas, estava todo mundo enlouquecido. Eu não tenho tempo de ficar com meu filho, com meu marido, não tenho tempo de fazer. Agora a gente tem. E o que a gente está fazendo com esse tempo? E se a gente não quiser fazer nada, tá tudo certo, sabe? Não tem julgamentos, né? E eu acredito muito na palavra de tudo isso. Gratidão, né? Gratidão por estarmos aqui no meio dessa pandemia, tá trocando, tá levando informação, gratidão pela família que a gente deixou em casa, mas todos os cuidados que a gente está tomando, o zelo que a gente tem por quem a gente ama, né? Então, não se lamentar tanto, agradecer mais, né? E aproveitar os momentos de família, momento que a gente está em casa, variar a qualidade, não só informações, não deixar de estar atualizado, como a Gisele comentou, né? Mas ver coisas que nos dão prazer, né? Que a gente comece a fazer coisas que importam para a gente. Não é egoísmo. Né? É no momento que eu gosto muito de mim, e aí vem uma frase que eu já ouvi, eu gosto muito dessas frases de efeito, assim, né? Quem já andou de avião, o comissário de bordo, quando ele vai fazer logo ele vai começar as explicações sobre a questão de segurança, e ele traz a questão assim, máscaras cairão, e você coloca primeiro em si, e depois vai ajudar o outro. Quando ele fala primeiro colocar para si, o que ele está dizendo? Tu primeiro tem que estar respirando, tu primeiro tem que estar bem para poder ajudar o outro. Às vezes a gente não está bem e deixa de se cuidar para ajudar o outro. E aí isso, nesse sentido de pensar, como é que eu posso me ajudar? E aí para ser uma melhor idade. Né? O termo melhor idade, ele foi usado para muitas coisas, mas a gente pode usá-lo também, né? Então, sejamos nós idosos. Eu, daqui a 5 anos, vou entrar para essa constituição de pessoas idosas no Brasil. Agora, eu posso continuar
né? Vou ter todos os direitos enquanto idosa e eu posso continuar ativa. Eu desejo continuar ativa. Só que para eu daqui a 5 anos continuar ativa, o que eu tenho que estar fazendo hoje? Que escolhas eu faço hoje para daqui a 5 anos fazer? Então, o que eu quero ser à medida que eu vou envelhecendo tem a ver com isso, com escolhas que eu faço na minha vida. Eu vou aproveitar essa deixa. E o assunto tá riquíssimo, né? Meu olho tá brilhando, eu já falei, né? E as horas estão passando rapidamente, que bom. Mas eu vou chamar os nossos comerciais, os nossos colaboradores aqui da TV Costa Doce e já voltamos. Recopeças, peças novas e recondicionadas, toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Longevidade, com a nossa ilustre convidada, Gisele Varani. E pensando em tudo que a gente conseguiu absorver de conhecimento sobre envelhecimento ativo, o novo velho ser, de acordo com esses parâmetros mundiais, sociais, né, com os trabalhos voluntários que a gente está a nosso acesso, informações, né? Então, fica uma reflexão muito positiva nesse período de pandemia. Eu penso que a gente possa sair dessa conversa, desse bate-papo que a gente tem, com uma visão de mundo, assim, como é que eu não estou só, que temos uma série de pessoas também com 60 a mais, com 80 a mais, com 90 a mais, 100 mais, né? E o quanto a gente pode ainda longeviver. Que a gente não está sozinho no mundo, que a gente pode se dar conta dessas questões e quão importante é o simples. Tu está trazendo coisas muito simples. Por que lava a mão, né? Eu vi até uma brincadeira, uma figurinha no WhatsApp dizendo assim, mas que bicho é esse que morre até com lavagem de mãos? Sim, ele morre com a lavagem de mãos. Então a gente tem que pensar assim que o simples hoje, às vezes, é o mais difícil. Hoje a gente tem que pensar assim, o que importa para mim? O que para mim tem uma importância no sentido de saúde, de vida, de família, de amores, de afeto, coisas que eu posso fazer para que eu sobreviva a esse momento de isolamento social, que eu possa dar conta desse distanciamento, dessa possibilidade que, deixe 1 metro de distância e não mandar um abraço na minha amiga. E como é que eu lido com tudo isso sem que achar que ela não gosta mais de mim porque não está vindo me visitar? Não, pelo contrário, eu gosto tanto de ti que eu não vou te visitar neste momento, mas eu posso te visitar pelo WhatsApp, eu posso ligar para ti. Sim. E no vídeo eu tô te olhando, eu tô vendo como tu tá bonita, cresceu, cortou os cabelos, pintou os cabelos, que lindo, né? Então, nesse sentido da gente pensar essas possibilidades, abra-se ao novo, abra-se a novas possibilidades. Claro, não vá sair fazendo coisas muito malucas de repente, tá? Senão daqui a pouco a família vai dizer o quê? Essa, né? Era uma senhora assim, agora tá assado. Daí vão dizer, não, foi aquela gerontóloga lá que disse tal coisa. Por favor, não quero ser chamada, né? Pela família de vocês, de que eu tô levando vocês pro mau caminho. Mas, ao mesmo tempo, assim, pensem como é que vocês querem ser quando envelhecer. E se já estão nesse processo de envelhecimento mais acentuado, cuidem-se. O que é que está sendo dito? Por que é que eu estou comendo tanta coisa que nem agora, né? Tu trouxe a questão da alimentação saudável. Eu estou fazendo tudo dentro de casa porque eu não sei se eu vou estar viva no outro dia. Gente, aí eu vou ter uma crise hiperglicêmica, eu vou ter uma crise, meu pico de glicemia, minha insulina vai lá nas alturas, porque eu achei que eu ia morrer, e aí eu estou comendo todo o doce do mundo. Então, assim, o quanto a gente tem que pensar hoje de que não é porque o Covid está acontecendo que vai tudo mudar.
Algumas coisas da vida da gente vão interferir, algumas questões vão modificar, mas não tudo. A minha essência não vai mudar. Então, se eu pensar em dicas, a gente pode pensar assim, ó, aí entra a minha área da fisioterapia, né, de pensar assim, ó, respirar mais. Agora está vindo o outono, tem as questões das síndromes respiratórias, das doenças respiratórias. Então, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, de manhã, espreguiçar-se. Vejam os gatos, né? Pilates já se espelhou no gato para poder fazer os pilates. Alongue-se. Então, vamos trabalhar questões do corpo. Eu não posso correr, caminho. Eu não posso caminhar, me mexo. Eu posso respirar, eu estou acamada. Então, coisas que eu posso dar conta. O que eu posso agora? E se eu não posso agora, eu vou manter, eu vou procurar um fisioterapeuta, eu vou procurar um médico, eu vou buscar um nutricionista, eu vou buscar profissionais da área da saúde para dar conta disso, para daqui a pouco fazer. Então, sempre é possível recomeçar. Se eu estou com 99 anos e não posso fazer mais determinadas coisas, tem pessoas com 20 anos que não fazem essas coisas. Então, não é porque eu tenho 99, tem algumas questões que eu posso dar conta sim. Claro, não vou subir ao telhado, né? Mas algumas coisas eu posso. Então, seria essa a minha dica, assim, ó, de sempre buscar algo novo, sempre ousar mais, não acomodar-se. Que a gente possa, né, aproveitar esse momento e refletir, né, sobre a nossa velhice e como queremos envelhecer, né? Então, te espero semana que vem, às 20 horas, nesse nosso bate-papo gostoso, com o próximo convidado, tão querido e maravilhoso quanto a Gisele, né? Então, meu carinho, admiração, gratidão, amiga, de verdade, tá bom? Um abraço para todos vocês, nos vemos, então, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Costa Doce. Um abraço. Tchau.